Você sabia que uma única doença conseguiu dizimar mais de 25 milhões de pessoas na Europa em apenas 4 anos? Essa é a história da peste negra, uma pandemia que, em menos de uma década, matou milhões de pessoas e mudou completamente a sociedade medieval. O ano era 1347. Enquanto o comércio prosperava, navios vindos do Oriente começaram a chegar aos portos europeus, trazendo algo mortal a bordo: ratos infectados com uma bactéria chamada Yersinia pestis. Eles pareciam inofensivos, mas carregavam nas pulgas a chave para uma das maiores tragédias da humanidade. Tudo começou de forma quase imperceptível. Primeiramente, uma febre alta. Depois, dores insuportáveis e inchaços negros pelo corpo, conhecidos como bubões. A morte chegava em questão de dias. As ruas das cidades medievais logo ficaram repletas de corpos, e o pânico se espalhou tão rápido quanto a doença. O impacto foi avassalador. Grandes cidades como Florença, Veneza e Londres perderam até metade de suas populações. Nos vilarejos, o cenário era ainda mais trágico. Famílias inteiras desapareceram, fazendas ficaram abandonadas e o silêncio tomou conta de regiões inteiras. Desesperados por respostas, as pessoas buscavam explicações em todos os lugares. Muitos acreditavam que era o castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Alguns grupos religiosos, como os flagelantes, andavam de cidade em cidade, chicoteando a si mesmos em público para pedir perdão divino. Outros, no entanto, procuravam culpados. Judeus, estrangeiros e até mesmo bruxas foram perseguidos e mortos sob acusações de envenenamento de poços ou práticas demoníacas. E o que faziam os médicos? Na tentativa de se proteger, eles usavam as famosas máscaras em forma de bico, preenchidas com ervas aromáticas para filtrar o ar contaminado. Mas seus tratamentos, como sangrias e aplicação de emplastros, pouco ajudavam. A maioria deles sucumbia à doença junto com seus pacientes. O medo era tão grande que as próprias normas sociais começaram a desmoronar. Relatos da época falam de pais abandonando filhos doentes, clérigos recusando-se a administrar os últimos ritos e ladrões saqueando casas enquanto seus donos estavam morrendo. Mas, surpreendentemente, a peste negra não trouxe apenas destruição. A morte de tantos trabalhadores fez com que o sistema feudal, baseado na exploração de camponeses, começasse a ruir. Sobreviventes passaram a exigir melhores salários e condições de trabalho. Isso marcou o início de mudanças profundas na economia e na estrutura social da Europa. A medicina também começou a mudar. A experiência devastadora da peste fez com que estudiosos questionassem explicações religiosas para doenças e buscassem soluções mais científicas. Este foi o início de um longo caminho que culminaria na medicina moderna. Até mesmo a arte e a religião foram profundamente impactadas. Pinturas e esculturas começaram a retratar a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte de maneira mais intensa, com imagens sombrias de esqueletos e danças macabras. No final, a peste negra foi muito mais do que uma tragédia humana. Foi um divisor de águas na história, uma força que destruiu e, ao mesmo tempo, deu origem a um novo mundo. Ela nos lembra do poder devastador da natureza e da incrível capacidade de adaptação da humanidade diante do caos.